Olá a todos! Quero começar a minha fala agradecendo o convite feito pelo professor Dr. Elidiomar Ribeiro em participar desse evento, a 7ª edição do Colóquio de Zoologia Cultural, realizado de forma online. Meu nome é Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo, folclorista amador e um apaixonado em trabalhar pessoas, tanto na área de educação quanto na área da saúde. Atuo como professor servidor municipal do Rio de Janeiro e sou educador há quase 15 anos, um grande amante do conhecimento dos povos originários e um defensor do folclore e cultura nacional. Durante o auge da pandemia de Covid-19 e o isolamento social, no momento em que as escolas estavam se adaptando para pensar em como iriam realizar o ensino remoto, comecei, de forma muito tímida, a produzir vídeos contendo a narrativa e curiosidades de lendas nacionais, a fim de utilizá-los para atingir os meus objetivos educacionais. Acabei me aproximando do folclore, pois eu não queria produzir mais do mesmo. Entretanto, esse movimento tímido e despretensioso foi tomando corpo. Pessoas com a mesma paixão foram chegando e incorporando as redes sociais relacionadas a esse conteúdo. E hoje contamos com pouco mais de 10 mil seguidores entre YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. No ano de 2021, participei do projeto Rio Educa na TV, vinculado à gerência de sala de leitura da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde passei o ano produzindo videoaulas com histórias e ênfase, claro, no folclore nacional. Nesse ano de 2022, com o avanço da vacinação, eu resolvi voltar ao presencial. E aí, é claro, a minha turma que eu lecionei esse ano teve uma overdose de folclore. Trabalhei com os meus educandos uma lenda folclórica nacional por semana. E antes de entrar na temática da nossa palestra, eu quero falar rapidamente como o folclore acabou entrando na minha vida. Mesmo sendo carioca, eu tive a sorte de morar dos meus 6 aos 18 anos em uma cidade nortenha chamada Serra dos Carajás, no Pará. A equipe pedagógica da escola da qual eu estudei nessa cidade era muito preocupada com esse movimento cultural brasileiro, realizando festas, por exemplo, para comemorar o folguedo do Boi-Bumbá, além de enfatizar contações das lendas brasileiras. Além disso, eu tive o privilégio de ter contato algumas vezes lá em Carajás com integrantes dos povos originários oriundos daquele local. Tudo isso foi fazendo a minha curiosidade por essa temática ficar cada vez mais aguçada. Desse modo, quando eu retornei ao Rio de Janeiro para estudar e comecei a lecionar, eu resolvi trazer para minha prática pedagógica essa temática tão importante, mas infelizmente nem sempre tão valorizada, ou seja, o folclore nacional. E hoje, aqui nessa palestra, vamos falar sobre o folclore brasileiro e zoologia, dando ênfase aos personagens relacionados à série fictícia de folclore brasileiro chamada Cidade Invisível. Em especial, falando do personagem chamado Tutu-Marambá. A dinâmica será a seguinte: vocês irão acompanhar um dos vídeos que eu postei no meu canal falando sobre os personagens dessa série na primeira temporada e também sobre a contação do personagem Tutu-Marambá, um dos integrantes da família dos Papões. Ao final desse vídeo, eu volto aqui pra gente finalizar a nossa conversa. Combinado? Até lá! Quem acompanha o meu canal já sabe da minha paixão pelo folclore brasileiro. Já são mais de 40 vídeos que eu já trouxe aqui com essa temática, contendo a história do mito, a sua origem e curiosidades. Sendo assim, eu não poderia deixar de vir aqui falar um pouquinho sobre a série de fantasia de folclore brasileiro
que estreou fazendo um grande estrondo no cenário nacional e também internacional. Eu tô falando da série Cidade Invisível. O sucesso dela é tamanho que ela já é o número 1 entre os títulos dos streamings mais assistidos no Brasil e entrou pro top 10 entre 60 países ao redor do mundo. Cuca, Saci Pererê, Iara, Curupira, Corpo Seco, Boto Rosa e Tutu Marambá. Esses são os 7 personagens folclóricos que aparecem na série Cidade Invisível dentro de um contexto onde eles são introjetados, são misturados com a sociedade, com as pessoas comuns e normais. O intuito do vídeo de hoje é contar a lenda do Tutu Marambá, o único dos 7 personagens que eu ainda não tinha trago um vídeo aqui no canal. Mas antes da gente começar a falar dessa lenda, desse mito, vamos trocar uma ideia rapidinho sobre as outras entidades dessa série? Bora lá? Você já assistiu a série? Já adianto que nessa nossa conversa vai ter spoiler. E se você não gosta de saber o que vai acontecer na série antes de assistir e tá aqui só para acompanhar a lenda do Tutu Marambá, você pode adiantar para esse tempo aqui para não ficar sabendo de nada que acontece na série, só conhecer o mito. O enredo conta a história do personagem Eric Alves, vivido pelo ator Marco Pigossi. Eric é um detetive da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Ele se envolve na investigação do aparecimento de um boto rosa morto na orla do Rio de Janeiro. E ele acaba se deparando em meio a uma batalha do mundo visível e as entidades do mundo do folclore. E sem contar que no decorrer da série, ele se descobre como sendo filho do boto, o mesmo boto que ele encontrou morto e que posteriormente ele percebe que quem matou foi ele mesmo, quando ele estava sendo controlado pela entidade Corpo Seco. Depois dessa, eu acho que o Eric vai precisar de terapia. O Corpo Seco aparece na série através do personagem do Sr. Antunes, vivido pelo ator Eduardo Chagas. E esse personagem foi uma figura tão ruim em vida que após a sua morte, nem Deus, nem o diabo quiseram saber dele. A própria terra onde ele foi enterrado o expurgou e a sua alma foi condenada a vagar. Eu já trouxe aqui no canal o mito completo do Corpo Seco e curiosidades. E para te facilitar, se você quiser assistir, é só clicar aí na descrição e achar o link. Combinado? Já o Boto Rosa, personagem de nome Manaus, vivido pelo ator Victor Sparapani, gosta de festas, bebidas, engravidar moças e meteu o pé. O famoso fanfarrão do folclore, apronta e cai fora. Ele tem a habilidade de se metamorfosear em homem ou em boto, mas a única coisa que ele não consegue transformar é o seu espiráculo, o respiradouro que fica na sua cabeça. Por isso, ele usa um chapéu para poder esconder. Eu também já trouxe a lenda do Boto Rosa aqui no canal. Para assistir já sabe, né? Só clicar aí na descrição. Já o Saci aparece na série com o nome de personagem Isaac, vivido pelo ator Wesley Guimarães. É uma entidade travessa, com uma perna só, e que na série usa uma prótese para facilitar o caminhar. Eu achei fenomenal essas adaptações que os roteiristas conseguiram fazer para colocar os mitos, as entidades, no cenário atual, nos dias atuais. Por exemplo, com o Saci, eles colocaram a bandana do Isaac substituindo o gorro. Em alguns momentos da série, quando um personagem retira a bandana e segura, consegue controlá-lo e fazê-lo fazer a sua vontade. Mas ao final da primeira temporada, Isaac, o Saci, é morto pelo Corpo Seco. Olha, eu confesso que eu ainda não superei essa morte. Espero de verdade que na segunda temporada ele consiga retornar, ressuscitado pelo Curupira, por exemplo, ou até mesmo nascendo no broto de bambu, como era na lenda original. O importante é que ele volte. É claro que eu já trouxe aqui no canal o vídeo da lenda do Saci Pererê
com muitas curiosidades. Inclusive, uma delas é a versão feminina do Saci. Não deixa de conferir, clica na descrição, ao final do vídeo, combinado? Já a Yara aparece na série com o nome de personagem Camila, interpretada pela atriz Jéssica Cores. Ela é uma sereia de canto hipnótico que leva os homens para o fundo do mar. Apesar de ser um mito tupi-guarani, a Yara, por vezes, é comparada à mãe d'água, ao orixá africano Iemanjá. E a escolha de uma atriz negra para vivenciar esse papel, esse personagem, pode ter relação com essa comparação. Olha, eu particularmente achei a escolha dessa atriz para esse personagem maravilhosa. A personagem Yara, ela tem uma presença, ela tem um caminhar sexy, e aquela cena onde ela aparece cantando e hipnotizando os homens no bar foi fenomenal, foi fantástica. E adivinhem só, eu também já trouxe o vídeo da Yara aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos que eu produzi falando sobre folclore. Vale muito a pena dar uma conferida. Inclusive, essa comparação com Iemanjá é abordada nesse vídeo. Vê lá. O Curupira aparece na série sob o nome do personagem Iberê, e quem deu vida a ele foi o ator Fábio Lago. Na minha opinião, a atuação desse ator foi fenomenal. As cenas onde o Curupira aparecia gritando e demonstrando a sua raiva foram de arrepiar. Iberê, na série, aparenta ser um deficiente físico e se locomove numa cadeira de rodas. Ele usa sacolas para esconder partes do seu corpo, inclusive seus pés, porque são virados para trás. Ele anda sempre na companhia de um vira-lata, um cachorrinho caramelo, né? É a cara do Brasil esse tipo de cachorro. Olha, confesso que o Iberê, ele ganhou a minha simpatia na cena que ele deixa de comer para dar comida pro doguinho, pro ser humaninho. E vejam só vocês, eu também trouxe no canal a lenda do Curupira, que é uma espécie de protetor das florestas. Não deixem de dar uma espiadinha também nesse vídeo, combinado? Em relação a Cuca, uma das donas da série, na minha opinião, aparece com o nome da personagem Inês, interpretada pela atriz Alessandra Negrini. Dona do enigmático Cafofo Bar, ela tem o poder de adentrar, de penetrar nos sonhos, nos pesadelos das pessoas, e ela se transforma em uma borboleta. Mas que relação tem a borboleta com a Cuca afinal? Você se perguntou isso vendo a série? Olha, na série, a Inês ela é expulsa do seio familiar por ter engravidado sem marido, e ela vai dar à luz ao filho no meio da floresta. Porém, o bebê nasce morto. Já imaginou o trauma? Após esse baque, os olhos da personagem são tomados por uma borboleta azul à luz da lua cheia, que é quando o espiritual acontece, o misticismo acontece, e ela acaba virando a Cuca, o personagem com poderes místicos. Em algumas regiões do Brasil, acredita-se que a Cuca, além de uma bruxa, também é relacionada a um animal noturno, uma espécie de coruja ou mariposa. E a série resolveu pegar essa narrativa, esse recorte da lenda e colocar a Cuca nessa versão, para que ela tivesse acesso aos quartos das crianças voando. E adivinha só, claro que eu também trouxe o vídeo da lenda da Cuca e também da lenda do Coca, que deu origem a esse mito em terras brasileiras. Confere lá! E para encerrar essa conversa sobre as entidades folclóricas que aparecem na série Cidade Invisível, vamos falar rapidinho sobre o último deles, Tutu Marambá. Ele aparece na série com o nome Tutu e é vivido pelo ator Jimmy London, ex-vocalista da banda Matanza. Na série, Tutu é o fiel escudeiro da Cuca, uma espécie de leão de chácara para fazer os trabalhinhos sujos.
E em um certo momento ele vai atrás do personagem Eric e ao atacá-lo ele se transforma num porco selvagem. Mas para conhecer mais sobre esse personagem, nada melhor do que a gente aprender sobre a lenda folclórica dele. Confere aí. A lenda do Tutumarambá. Entidade similar ao bicho-papão, o Tutumarambá, que no começo era conhecido como Tutu-Zambê, era uma criatura sem forma discernível, uma espécie de espírito sem cabeça. Tutus são seres encantados que há muito tempo povoam as histórias africanas e provavelmente foram inventados em um país chamado Angola. Segundo Câmara Cascudo, importante historiador brasileiro, o mito tem influências europeias e africanas, de onde o nome Tutu se derivou do termo africano Kitutu, que na língua quimbundo, falada em Angola, significa papão ou comer. É de onde, inclusive, surgiu a palavra quitute. Já Marambá é uma palavra indígena, o mesmo que Marabá, que em Tupi-Guarani pode significar raça do estrangeiro. Assim, Tutu-Marambá significa o estrangeiro que come. Na versão conhecida como Tutu-Moringa, é uma entidade africana que teve seus filhinhos roubados e escravizados pelos portugueses, e ao ouvir uma criança chorando, um choro de má criação, pensa se tratar do choro de um dos seus filhinhos. Foi na Bahia que Tutu-Marambá deixou de ser uma criatura disforme para assumir a forma explícita de um porco do mato, graças à semelhança dos termos tutu e caititu, que é uma espécie de porco selvagem e montaria predileta do caipora. Tutu-Marambá é o senhor dos terrores noturnos infantis, que persegue as crianças arteiras e principalmente aquelas que não querem dormir. O destino das crianças mal criadas nas mãos do Tutu é o clássico dos papões. Acabam devoradas pela criatura. Tutu-Marambá é uma entidade híbrida, um humanoide com monstruosos traços suínos, com orelhas pontudas, mau cheiro e grunhidos assustadores, que pode se transmutar completamente em um porco selvagem. Tutu-Marambá tem uma canção popular que durante um tempo era cantada como uma cantiga de ninar e que diz o seguinte: Tutu-Marambá, não venha mais cá, que o pai do menino te manda matar. Tutu-Marambá, não venha mais cá, que o pai do menino te manda matar. Você já parou para se perguntar qual é a relação da Cuca com o Tutu-Marambá? Na série, Inês, a Cuca, encontra Tutu em forma de porco e resolve cuidar dele. E ele se transforma em criança em seus braços. Eu acredito que a personagem fez um amor transferencial do filho que nasceu morto para Tutu. Uma outra explicação é que ambos os personagens, Cuca e Tutu, no folclore brasileiro, fazem parte da família dos bicho-papões. Então, de alguma forma, eles podem ter construído uma relação. E, por sinal, essa não é a primeira vez que os dois personagens aparecem juntos na telinha. Eles já tiveram uma espécie de affair na série Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era exibida na Globo.
O recorte narrativo acerca do tutu-marambá, contado aqui no Brasil, tem relação direta com o porco selvagem. E ver essas relações híbridas de humano com animais é muito comum no folclore nacional. Temos, por exemplo, o carbúnculo, também conhecido por Teiniaguá e Salamanca do Jaral, um híbrido de humano com lagarto. Ou ainda, a Princesa Encantada de Jericoacoara, que é uma mistura fruto de uma punição entre uma mulher e uma serpente. Já o capelobo, também conhecido como lobisomem indígena, é uma mistura, uma fusão entre homem e tamanduá. Além da cabra cabriola, outra integrante da família dos papões, que se aproxima das crianças cabriolando, ou seja, balindo e dando espasmos rítmicos. Ela é uma mistura, um híbrido de cabra com homem. Além dessas narrativas, existem ainda muitas outras que relacionam esse movimento híbrido de humano com animais da nossa fauna brasileira. Isso acontece graças ao temor e o fascínio que determinados animais acabam exercendo em seres humanos, o que dá escopo para a criação dessas narrativas lendárias. Se vocês quiserem adentrar ainda mais nesse universo folclórico brasileiro, fica o convite para irem conhecer e acompanhar as redes sociais relacionadas ao canal. No Instagram e no TikTok, folclore.brasileiro. No Facebook e no YouTube, Folclore Brasileiro Lendas. Confere e segue lá, combinado? Gratidão enorme por você ter acompanhado essa rápida palestra e também ao convite feito pelo mestre Elidiomar Ribeiro. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Grande abraço!